Olá, oitavo ano. Então, como vocês viram na aula anterior, que foi aquele videozinho que eu passei para vocês, todo desenhado, o tema que nós vamos trabalhar será iluminismo, certo? Naquele vídeo já está muito bem explicado o que é o conceito. Eu só vou relembrar algumas coisas aqui e nós vamos dar continuidade, tá? Então, o capítulo começa com essa imagem, tá? Onde nós podemos ver vários homens da nobreza, né? Da nobreza eu digo assim, com um pouco mais de dinheiro, reunidos para discutir algo. Vejam que eles estão com papéis, estão conversando entre si, tá? Esses homens aqui, eles são iluministas do século XVIII. Quem são os iluministas? Eles são filósofos, estudiosos, que são críticos da sociedade que eles viviam, certo? E por que eu disse que eles são ricos? Porque naquela época os que tinham acesso ao estudo eram aqueles que tinham mais dinheiro, certo? Não era toda a população que conseguia estudar e se formar. Então, o movimento iluminista é um movimento de elite, mas é um movimento que faz críticas à sociedade do seu tempo. Nós vamos já entender quais são essas críticas, certo? Logo de cara, o livro de vocês já dá a explicação do que é o antigo regime, justamente porque o antigo regime é uma das coisas que eles criticam lá na sua época. E o que é o antigo regime? O antigo regime é o absolutismo, que é justamente o poder concentrado nas mãos dos reis. E os iluministas eles não concordavam com isso. A primeira crítica deles, então, era contra o absolutismo, porque eles achavam que os reis, o poder concentrado nas mãos dos reis, as monarquias, limitavam demais o homem, o cidadão. Eles achavam que o cidadão não tinha tanta liberdade dentro do regime absolutista. Por exemplo, o cidadão não tinha liberdade de falar mal do rei, porque ele poderia até ser condenado à forca por isso, certo? E isso era uma das coisas que os iluministas criticavam, tá? Então, se eu perguntar assim para vocês, meninos, quais são as críticas dos iluministas? Vocês já vão, sem nem ter dúvidas, colocar aqui uma das críticas dos iluministas é justamente a forma de governo da sociedade deles, que é o absolutismo. Outra coisa que eles criticavam bastante eram as crenças religiosas, porque nessa época as pessoas explicavam tudo através da religião, tá? Mesmo coisas que a ciência deveria explicar, eles pegavam explicações religiosas para justificar isso. E os iluministas achavam isso errado, eles achavam que a sociedade deles deveria valorizar os estudos científicos, a ciência, a racionalidade, ou seja, pensar bem, racionalizar, valorizar a razão. Então, eles eram apaixonados pela razão. Eles achavam que a razão era a luz que a sociedade deles estava precisando naquele momento. Por isso que eles são chamados de iluministas. Se eu fosse escolher uma palavra-chave para os iluministas, seria razão, tá? Então, coisa que eles criticavam, absolutismo e as crenças religiosas, e eu colocaria também a falta de liberdade das pessoas. Eles achavam que as pessoas deveriam ser livres para falar, para pensar, para agir da maneira que quisessem. E as coisas que eles valorizavam era a razão, a ciência, a racionalidade, os estudos científicos, a liberdade, certo? Aqui no livro tem uma curiosidade a respeito da enciclopédia, que os iluministas eles criaram a primeira enciclopédia que existiu, que é uma enciclopédia, uma reunião de conhecimentos de diversas matérias. Aqui o objetivo dos iluministas foi reunir tudo que se conhecia na época em um conjunto de livros, justamente porque era muito importante para eles o conhecimento, tá? Era muito importante para eles que as pessoas aprendessem a distribuição desse conhecimento, tá? Eu lembrei os meninos no presencial que o iluminismo é um movimento filosófico, ou seja, é um movimento que ocorre no campo das ideias, não é um movimento que ocorre pegando em armas, lutando, é um movimento que ocorre assim, em paz, digamos assim, porque ele acontece nos livros, ele acontece nos jornais, ele acontece nos panfletos. Os iluministas eles não vão armar um movimento para tirar um rei, por exemplo, mas eles vão escrever livros criticando os reis, eles vão
criar jornais fazendo críticas à sua sociedade, eles vão escrever livros fazendo críticas à Igreja Católica, eles vão distribuir panfletos com as suas ideias. Então, o movimento deles vai ficar no campo das ideias. E aí sim, depois, as ideias desses iluministas vão incentivar alguns acontecimentos que vão ter essa luta armada, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Aqui do lado, a gente tem uma página falando sobre a Revolução Científica do século XVII. A Revolução Científica, ela não está dentro do Iluminismo, mas ela inspirou o Iluminismo porque ela veio antes dele, tá? A Revolução Científica acontece no século XVII e o Iluminismo acontece no século XVIII. A Revolução Científica, ela vai mudar várias coisas dentro da ciência. Ela vai revolucionar várias coisas dentro da ciência. E por isso vai acabar inspirando os iluministas a mudarem as coisas que eles achavam de errado dentro de sua sociedade, certo? Aqui nós temos 4 cientistas que mudaram a ciência de sua época. O primeiro é Galileu Galilei, que ele foi o cara que falou, deu a cara a tapa e disse que o Sol era o centro do universo. Ele disse isso em uma sociedade, em uma época que as pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo, certo? E era até uma teoria confirmada pela igreja. A igreja, ela falava que a Terra era o centro do universo. E qualquer um que dissesse ao contrário, virava um inimigo da igreja, certo? E o Galileu Galilei falou que o Sol era o centro do universo. E ele também foi responsável por aperfeiçoar o telescópio, aperfeiçoar o uso dos telescópios, certo? O Francis Bacon é aquele que mudou os métodos científicos. Ele disse que era necessário, para qualquer teoria que fosse criada, era necessário que fossem feitas experiências científicas para confirmar essa teoria. Então, ele foi responsável por mudar o método científico. Se eu fosse escolher uma palavra-chave para o Francis Bacon, seria a questão da experiência científica, certo? O René Descartes é o cara da dúvida. Ele diz que a dúvida é a mãe do conhecimento, porque a gente só chega na verdade, a gente só chega em uma teoria nova quando a gente duvida das coisas. E o Isaac Newton é, digamos, o pai da física. Ele criou leis da física importantíssimas. No ensino médio vocês vão estudar as 3 leis de Newton e vocês vão ver do que eu estou falando, certo? Nas outras páginas, nós temos aqui 3 filósofos iluministas importantíssimos que vocês precisam saber as teorias deles. Por exemplo, nessa página aqui nós vamos ter um filósofo chamado Montesquieu, que é um filósofo que falava sobre a organização do governo. Aqui é só uma observação, que eu já vou explicar. Aqui nós vamos ter uma página que fala sobre o Voltaire, e o principal ponto dele era a crítica à igreja. E aqui temos uma página que fala sobre o Rousseau, tá? Que ele fala sobre como a sociedade foi se criando. Sobre esses caras eu vou falar com vocês na próxima aula, tá? Sobre o Voltaire, sobre o Rousseau e sobre o Montesquieu. Por enquanto, é só isso, tá? Façam a leitura desse capítulo, que eu já havia pedido para vocês, mas nunca é demais a leitura, tá? Façam a leitura pelo menos das páginas que eu expliquei hoje, certo? Um beijo, meninos, bom dia e até a próxima aula.